pro introito. Bom dia. Hoje, dia 14 de novembro de 2020, mais uma reunião, um bate-papo, uma troca de ideias para turbinar as informações sobre as coisas da semana e atualidades com relação ao que o Sinergético tem como preocupação. O nosso grupo Sinergético tem mantido posição aqui, né? O Celso Nonato, lá nos Estados Unidos, colaborando e trazendo algumas informações do que está acontecendo por lá, dentro da visão sinergética. E o nosso amigo Castelo, também lá na Cidade Ocidental, perto de Brasília, candidatíssimo, né, Castelo? E vai sair vereador lá pela região do entorno de Brasília, o que para nós é muito importante, haja vista projetos que estão tramitando no GDF desde 2007, só para você ter uma ideia. Então, nosso trabalho é de médio e longo prazo, não é para amanhã. Agradecemos aqueles que têm assistido o nosso vídeo, né, que fica no YouTube, onde ali é uma maneira de nós deixarmos o nosso ponto de vista, a nossa colaboração dentro do resgate ambiental urbano que está prosperando. Avizinhamos aí a eleição de amanhã, tá? Que é muito importante, eu gostaria de colocar isso na pauta para os amigos desenvolver a ideia do que é a comemoração da República e o momento histórico da expressão máxima da República, que é a eleição também municipal para prefeito e vereador. Então, sem mais delongas, nós vamos dar a rodada de posicionamento dos fatos, né? E talvez hoje dê para fazer 2 rodadas, tá? Está mais tranquilo, o tempo não está tão escasso, mas prometemos não passar aí de 40 minutos no todo do vídeo, tá bom? Então, mais uma vez, aqueles que têm o interesse de manter contato com a gente, não esqueça que nosso grupo no YouTube é Núcleo Sinergético, todos os vídeos estão lá, tem alguns do CDE, do Centro Democrático dos Engenheiros, que também fazem parte desse tipo de abordagem, porque o nosso foco é levar sustentabilidade ambiental para as cidades. Nós estamos com 83% praticamente da população brasileira regionalizada em metrópoles e regiões metropolitanas, e tem uma série de questões que precisa ser resolvida no local, ou seja, pelos vereadores e prefeitos. A eleição de amanhã, então, pretende colocar uma nova, vamos dizer assim, né, uma rodada nas cadeiras das assembleias legislativas, né, das câmaras municipais, e o debate tem que ser colocado no principal problema das cidades hoje. Tá? A questão urbana está sendo muito negligenciada. Já começa aqui em São Paulo, que, literalmente, nós estamos com uma série de problemas quase insolúveis, né, no que se diz em sustentabilidade ambiental dessa condição urbana. Então, nós estamos aqui com as questões de água, por exemplo, tá? Questão da água do Pinheiros, água do Tietê, Ibilis, Guarapiranga, os quase 300 rios que nós temos no município que precisam ser tratados, porque é a essência da vida, né? Você não pode querer alimentar, só na cidade de São Paulo, sem falar na grande São Paulo, quase 12 milhões de pessoas sem água, né? Então, os vereadores que forem, né, eleitos, ou quem tiver tempo de assistir esse vídeo antes de tomar posição política, escolha aqueles que realmente têm uma preocupação com o resgate ambiental urbano que nós estamos defendendo aqui desde 2015, né, com trabalhos na Câmara Municipal e assim por diante, 16 também. Então, a ideia é colocar posições bem claras com relação ao que vem a ser sinergético. Vou fazer uma breve recuperação de propósito. Tá? Nós temos que entender que não podemos mais ficar sujeitos a alguns tipos de extorsão urbana. Tem um ministro aí que vira e mexe e fica falando da infraestrutura de escoamento das nossas riquezas. Essa semana comemoraram várias coisas no sentido de exportação de
bens agrícolas. Tem uma questão muito simples nessa questão de logística. Tá? À medida que você exporta, à medida que você coloca lá fora, o nosso cidadão brasileiro aqui vai ter que pagar o preço praticamente internacional. Porque nenhum agricultor, seja ele pequeno, médio ou latifundiário, tá, vai vender o produto dele a preço, né, internacional diferenciado do que está aqui para a cidade de São Paulo, por exemplo. Então, essa preocupação tem que ser levada para os vereadores têm que entender isso. Tá? Então, retomando aí a questão da homenagem à República, nós estamos num momento muito importante de homenagem à República. Para quem ainda não lembra o que vem a ser República, não é, aqui a ideia não é ensinar ninguém, mas sim um bate-papo, quem está assistindo. República vem de res pública. Res pública significa existe um lugar na agricultura, existe um lugar no setor urbano em que ele é público, que ele sempre tem que ser tratado como de todos e não de alguns. A res, que no caso era antiga, né, uma vaca pública, ou aquele animal que não teria um dono específico, mas sim um dono público. Né? Ele se contrapõe à monarquia, tá? Quem não entende isso, tá? Tem que entender, porque tem muita gente aí querendo turbinar os princípios monárquicos, tá? No país, resgatar certas coisas. Então, isso aconteceu na Espanha, que passou por uma série de situações, depois o rei voltou e depois também caiu fora e parece que está por fora lá nesse momento. Estou fazendo essa retrospectiva rápida porque nós estamos aí com quase 120 anos de república, né? E passamos por vários processos bastante, vamos dizer, conturbados da questão dessa instituição, dessa forma de Estado, governo, com a federação e assim por diante, que precisa ser, talvez, resgatado. Né? Então, a república cai muito bem com a democracia, e a democracia se expressa na eleição. Apesar de ter muita gente ainda rancorosa de estados totalitários, querendo impor as suas formas de ver a todos e a fórceps, né? Quer dizer, sem pedir licença. Tá? Eu vou contextualizando aí a questão da vacina, né? Desse assunto que está em discussão. Tá? Em 1904, houve uma revolta com relação à vacina no Rio de Janeiro. Né? Então, nós temos que refletir que, praticamente, no ambiente Brasil, muita coisa se repete. Agora, o que não pode se repetir são coisas erradas. Quer dizer, aprender com o próprio erro já é uma grande vantagem. Nós que estudamos muito, né, Donato e Castelo, nós aprendemos com os erros dos outros. Ou seja, uma vez que você estuda, você não vai cometer o erro que o outro cometeu. Então, isso é um princípio muito inteligente de não cometer erros. E essa semana eu ouvi ministro dizendo que está aprendendo, né, para tratar de um setor muito importante da nossa economia. Não, nós estamos aprendendo. Nós não sabíamos que tínhamos 40 milhões de pessoas invisíveis no mercado. Como é que um ministro ou outros mais chegam a essa conclusão? Em pleno quase 2 anos de governo. Então, amanhã, pessoal, com todo o carinho, com toda a sua, né, possibilidade ainda de intervir nesse processo. O Castelo já tem trabalhado nessa visão sinergética, já tem colocado, pelo menos em Cidade Ocidental, a visão sinergética. Tá? Então, nós temos que comemorar, sim, a República com os seus defeitos e as suas vantagens. Temos que comemorar a representação municipal, tá? A possibilidade de colocar isso, não eleger, né, os famosos da velha República ou da República da Espada, que teve um período da República da Espada, né, logo depois da declaração, da proclamação da República, e tampouco cair na República Velha ou na República, vamos chamar assim, chamada Nova República, que também não chegou a ser muito nova nos seus princípios. Então, vamos colocar diretamente. O novo modelo civilizatório passa por uma gestão energética, passa por uma gestão de recursos hídricos naturais,
não é ficar vendendo para o resto do mundo as nossas riquezas que nós vamos conseguir recuperar a nossa economia. Tá? Então, ficar fazendo uma série de projetos para exportar o que é, em poucas palavras, a res pública, é da nação, não é de um governo, não é uma boa ideia. Deve entrar em licitação aí algumas empresas que têm o nome de estatais, né? E aqui eu vou dar uma resposta a alguns ministros mal informados. Resumidamente, é o seguinte: as empresas estatais surgiram porque não havia capital nacional suficiente para investir e manter essas empresas. Né? Então, não é uma, vamos dizer assim, aberração. É uma simplesmente falta de coragem do empresariado brasileiro de assumir responsabilidades de longo prazo. Então, não estou fazendo uma crítica ao empresariado, porque ele já leva tanto chumbo que, né, na semana da pólvora, né, já leva tanto chumbo que, coitado, eu não sei nem como que ainda resiste a indústria no Brasil. Né? Estou aqui do lado da Fiesp, a gente vê o quanto esse pessoal pena para manter suas empresas que são normalmente de médio prazo, porque a longo prazo todas elas vão acabar quebrando, infelizmente, por causa da bagunça econômica. Então, eu espero que essa reflexão, esse ponto de vista, seja seriamente analisado. Tá? Cuidem da nossa res pública, porque, em poucas palavras, para fechar o raciocínio e já passar a palavra para os colegas, nós estamos aí colocando a nossa res pública na mão de alienígenas. E se vier realmente essa, né, onda de privatização, que eles ainda insistem, já que não privatizaram nada até agora, eles vão colocar na mão de alienígenas. Alienígena não é extraterrestre, não, viu, Donato Castelo? É alienígena muito mais extorquidor do que a gente imagina. Então, é uma questão de avaliação, de crítica e homenagem à res pública. República, que significa a nação brasileira, o povo brasileiro, é dono dessas empresas que precisa de uma visão muito maior do que uma simples vamos dizer assim, e objetiva exploração dos serviços. Só para fechar o raciocínio agora. Eu beber 1 litro d'água aqui em São Paulo, eu não tenho que pagar royalty para ninguém fora do Brasil. Ponto. Então, eu peço que nós possamos aqui fazer um breve relato sobre isso. Meu amigo Celso Nonato, está contigo a palavra. Vou dar o mute aqui e vamos que vamos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Castelo. As eleições se aproximam, ou seja, amanhã realmente já está definidamente pronto tudo para fazer o novo escrutínio dentro do Brasil. Castelo é um candidato, desejo sorte, desejo que ele se eleja, né, que o pessoal da cidade ocidental pense bem nas suas propostas, e ele, para mim, é um bom e excelente candidato em torno do DF, é isso? Bom, eu vejo também, né, como sempre gosto de frisar, particularmente a República Brasileira, ela está aí já centenariamente. E não vejo com bons olhos. Eu acredito que a República ela cometeu erros e esses erros não foram corrigidos. Por exemplo, se implantou a República através da espada, né, como se falou na época, né, através de Deodoro, né, o Marechal Deodoro, e pronto, e aí acabou. Não fizeram mais nada. Não revogaram as leis imperiais, não projetaram o que era a República, não colocaram para o povo a nova responsabilidade que sairia da mão da Casa Real para o povo. Disso tudo, passou-se os anos e veio chegar até nós essa república que eu chamo de capenga, porque ainda se tem esse pensamento feudal.
esse pensamento de absolutismo, né? A pessoa tem uma posição dentro do governo e começa a trabalhar por alguma situação, que tem vários adjetivos já qualificando, a pessoa começa a tomar decisões absolutistas, como se não existe uma Câmara Federal, uma Câmara Municipal, prefeito, como se não existisse a temporalidade da autoridade que ganha um pleito eleitoral. Isto é muito preocupante, porque esse vício que leva a esse erro vem acumulando ao longo desses anos que a República foi implantada. Por outro lado, eu vejo também que a nova geração que agora nos antecede tem uma visão diferente do sistema de votação brasileiro, né? Isso tem acontecido no mundo todo, não é só um privilégio do Brasil, não, né? Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, nós temos uma situação que realmente não se esperava, né? Não se esperava. Um presidente que tem uma projeção de eleição, está praticamente eleito, e ainda não foi confirmado como presidente da República. Então, isso levou o povo americano, norte-americano que eu estou falando, né, a um estresse muito grande, né, porque as, as formações legais americanas, principalmente em relação à traição do país, são muito duras, são muito sérias. Os Estados Unidos é o país que mantém a pena de morte em vários sentidos. Um deles é a traição à pátria, entendeu? Então, o político aqui, ele antes de inventar ou pensar alguma coisa, ele já pensa na sua cabeça ser cortada, entendeu? E ele justamente é mais lento, né, as decisões congressual, ele não é afobado igual no Brasil, não. E isso leva à responsabilidade, entendeu? O povo americano, quando vê algo que não está escrito na sua Constituição, aquilo que ele forjou com o seu próprio sangue, eles não aceitam, não aceitam. E querem respostas imediatas, né? Diga-se aí uma série de situações que surgiram nos Estados Unidos, quando uma delas foi a mais recente, foi a violência policial, né? E surgiu o Grupo Negro, né? E isso aí refletiu, mas muito nas eleições americanas. Aquele que está apoiando esse tipo de coisa perdeu, não se elege nos Estados Unidos, porque a sociedade americana ela tem essa confiança no voto. Isso é muito bonito, essa república deles aqui, muito bem montada, essa forma de governo, de resolver as coisas, e rápido, não deixam para muito tempo, não. Então, vamos aguardar a manifestação da Suprema Corte sobre o problema das eleições, para quem define o vencedor. Agora, a nossa parte no Brasil, ela tem momentos bons, que eu também acho, né? Porque é o revezamento do poder. O poder deve ser revezado a cada tempo, isso não tem a menor dúvida, é salutar, é bom, né? Porque abre sempre a porta para novas ideias, novas propostas, até porque o mundo é dinâmico, nós não podemos ficar presos ao passado, nós temos que ter essa dinâmica das coisas. E a eleição é uma forma de mudar os pensamentos, entendeu? Uma forma de ver uma mesma situação diferente, né? Eu gosto de usar o exemplo desse fator tempo, que é um fator sinergético, por causa de que é muito bom a gente, por exemplo, ver, né, no dia a dia nosso, essa mudança. Um exemplo para ficar mais claro, entende? Se há 50 anos atrás eu falasse em energia alternada, ou energia eólica, ou energia dinâmica de dínamos, ou se eu falasse num celular, ou se eu falasse numa situação atômica, né, de energia viável dentro do sistema atômico, né, que seria a energização do átomo, né, isso seguramente eu seria pendurado na forca ou queimado na fogueira como bruxo,
porque ninguém nem entenderia e nem saberia o que eu estava falando, né? O sistema de comunicação mesmo, esse pessoal, que é esse que nós estamos usando agora, né? O sinergético, de ter uma internet onde me interliga as pessoas em todas as partes do mundo, né? Que na época, nem 50 anos atrás, nem o telefone existia ainda. Isso é uma coisa impensável. Então, nós temos que estar aberto ao novo, nós temos que estar aberto às propostas, ao revezamento de poder. E eu vejo também que o nosso sistema no Brasil está falido. E a pandemia veio mostrar isso, não só o nosso, como muitos países. O mundo entrou num lockdown aí muito grande e a economia foi afetada diretamente, entendeu? E isso vai gerar, sim, novas propostas, não tem a menor dúvida. Então, toda essa proposta de crescimento, que antigamente era um orgulho, uma vaidade, isso, para mim e para muitos economistas e para muitas bancas financeiras, já não funciona mais. Ah, nós somos o maior produtor de soja, nós esse ano ultrapassamos o limite disso. Sim, crescimento, crescimento, mas até onde a gente vai esse crescimento? Se esse crescimento não resolveu o problema da fome, o crescimento não resolveu o problema nem dos brasileiros, de emprego, disso, daquilo e outro mais. Então, há que ter um limite, sim, de tudo, de controle, né? Nós temos que pensar sinergeticamente o controle da, da população através de métodos científicos, e não de coisas aventureiras. Nós temos que ter, sim, o controle dos nossos meios ambientais, né, por causa do volume de consumo, como água, madeira, carvão e uma série de outros produtos, né, que o agro produz e realmente são consumidos em segundos, né? O fazendeiro demora, eu acredito que pelo menos 5 anos para a formação de um boi para abate. Hoje, se formos ver numa grande cadeia de alimentação, esse boi é consumido em segundos, em minutos, talvez. É uma coisa de doido esse pensamento de crescer. Então, está na hora assim, de até rever esses assuntos de economia no país, né? Isso não pode ficar dessa forma. E os que estão aí, como diz, né, pontuou muito bem o Paulo, aqui, o nosso cientista, estão muito atrasados. Isso tem que ser mudado. Isso não pode ficar dessa forma, né? Isso não pode ficar dessa forma. São Paulo é um estado que é a locomotiva do Brasil. Nós não podemos deixar São Paulo à mercê de aventureiros, de maus políticos, porque isso será um desastre para o Brasil e pessoalmente, para São Paulo, né? Porque nós somos, né, a locomotiva desse carro chamado Brasil. E nós não podemos parar, né? Tem até uma frase que diz que São Paulo não pode parar. E eu tenho minha visão voltada para proteger São Paulo desse tipo de aventureiro também, né? Não chega a ser uma revolta, uma bandeira de contra isso, contra aquilo, mas eu acredito que sim, nós paulistanos aqui temos que ter essa capacidade de olhar para o nosso estado, que foi fundado, começou com uma vila, com uma igreja, hoje temos o maior estado da federação, a maior economia da federação, né? Nós temos um relacionamento com o mundo, né, em termos financeiros e econômicos. Esse Estado não pode ficar à mercê de qualquer pessoas que estão irresponsáveis. Então, o dia 15 de novembro, que é amanhã, né, o paulista tem a oportunidade de fazer a mudança que quer, não só nas prefeituras, como na área legislativa, né? Eu, particularmente, se os colegas me permitem, dos candidatos que se apresentam na cidade de São Paulo, para prefeito, eu aposto minhas fichas em Joyce Hasselmann. É uma candidata que teve mais de 1 milhão de votos como deputada federal, né? E tem uma boa formação, é uma lutadora, ela sabe muito bem o que está falando, mas ela não aparece, coitada, nem nas pesquisas aí de intenção de voto. E, bom, as urnas têm que ser respeitadas quando forem abertas. Mas eu deixo aqui registrado a minha posição, né? Acredito nessa situação de pessoas que têm uma grande respeito por São Paulo, e São Paulo retribui com o voto. No caso do Castelo, por exemplo, ele tem uma boa proposta para a cidade ocidental, lá no entorno de Brasília. Espero também que os votantes dessa cidade, né, olhem para Castelo e vejam que ele tem uma boa proposta, né?
Não sei, não quero dizer que o Castelo vai ser o ponto de felicidade para todos. Não, ele é uma pessoa humana, então ele vai fazer o trabalho dele. Seguramente pode ser que ele cometa algumas situações que não agradem. Mas, seguramente, também eu posso afirmar que Cidade Ocidental estará bem representada com o Castelo como vereador. Castelo, uma boa sorte lá, ou amanhã, lá, o pessoal decide. E, desta forma, eu vejo. Quanto ao nosso momento, é um momento, se chama histórico, né? A gente vai ter eleições a nível municipais, normalmente, e é uma forma. Eu tive a oportunidade de andar no Brasil várias vezes, né? Não de uma forma profunda, mas andei bastante, né? Por uma série de situações, e eu vi que nós temos alguns bolsões de miséria que o coronelismo ainda funciona. O voto é de cabresto, ou seja, a pessoa não votar naquela pessoa corre o risco de ser extirpada, morta, sei lá, uma série de o voto não tem o seu respeito em determinados pontos. Então isso tem que acabar, as Forças Armadas, a Polícia Federal, eles têm que impor esse ato de liberdade e do que o ser humano, o cidadão brasileiro tem. Mesmo nos maiores ou nos mais lugares mais longe, mais rincões, ele tem direito sim a se manifestar e escolher seu candidato, né? Vai ganhar, aí as urnas falarão. Agora, esse ponto de que só eu posso ser o candidato, isso não, isso está errado. Isso está errado. As pessoas têm que se apresentar, sim, na escolha. Isso também passa pelos partidos políticos, essa modernização dos partidos. Eu vejo o Partido Verde, onde eu sou filiado, né, ter esse problema. Né? As coisas se repetem há mais de décadas no Partido Verde e não se toma nenhuma providência. Isso é feio. Deixa isso para depois, Donato, né? Porque Feio. senão ó, aí pega fogo aqui o papo. Pois é, mas isso é feio. Deixa eu só concluir. Não, a liberdade total, entendeu? Com Mas, isso, nós temos uma atuação eleitoral que é um fiasco, né? Da última de 2018 foi um fiasco total. Partido Verde. Hoje em dia nós temos o Partido Verde que muita gente não quer nem ver, porque o Partido Verde não tem uma identidade, não sabe se apresentar em público, não sabe se fazer esse catalisador com a sociedade, das necessidades que a sociedade tem e precisa e exige do seu líder político. Mas é isso, e aí, o momento é esse, nós temos que avançar, sim, tá? Avançar bastante, porque os problemas estão aí para ser resolvidos e ser equacionados. E nós, sinergéticos, né, temos uma proposta muito boa, muito clara. Né? Embora, muitas das vezes, nós estamos sendo sufocados pelo problema econômico, porque isso requer, né, uma parte financeira, isso requer todo um trabalho de expansão política para que isso possa ser implementado. Isso Paulo fala muito bem. E Castelo, na sua dificuldade também de transformar a cidade ocidental em cidade-luz, né, como foi proposta pelo Eli, e talvez ele veja bem de perto isso. Né? Mas eu acredito que se esse Castelo ganhar, ele vai impor e colocar muita coisa dentro da Câmara Legislativa e isso terá reflexo na sociedade da cidade ocidental. Se vai ser cidade-luz, que bom, parabéns. Se não, mas pelo menos será um mostruário muito bom, né, para o mundo e para o Brasil. É a cidade sinergética, aí com o nosso sinergético Castelo aí dando, né, as coordenadas de como montá-la e fazer funcionar. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Castelo, obrigado a todos aí que estão me ouvindo também. Passo a palavra para o nobre Castelo. Obrigado, Donato. Castelo, está contigo. Ok, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os horários que forem, né, tomando para o watch, né, o assistir. E eu quero aqui de pronto fazer uma retrospectiva dentro do que da nossa abordagem hoje, a República, que é a participação direta da sociedade. Começou lá em Platão, 2.500 anos na Grécia, o anseio das pessoas, da sociedade, da tribo, começava a se formar de promover, né, a escolha de seus representantes. Mas vou mandar um pouquinho aí de 1800 e tanto, né, do nosso Marechal, né, que fundou a República, justamente com esse anseio no Brasil de descentralizar o poder da família real, colocar na mão da sociedade. No entanto, mas aí precisa, como algo novo lá em 1800, eu tenho a minha mãe com 95 anos, fazer. Se perguntar a ela, né, quantas vezes ela experienciou as mudanças bruscas dessa questão
da governança. Aí eu falo, eu vi em 1930, vi em 1961, 64, 89, 2014 e por aí vai. Então, se há um anseio, de um lado, da implantação da sociedade ser participativa, num certo prazo de tempo, como os americanos, como bem americano do norte, como muito bem falou o nosso amigo Nonato, no Brasil não houve, por 1, 2, 3 gerações, a manutenção de modelos de governança. Daí essa fragilidade, essa é o que me parece. A fragilidade do entendimento da cultura sociopolítica e de governança que vem dar nisso agora. Nós estamos procurando um novo modelo, né? O republicanismo já não é uma coisa que seja vista como aquilo linear de referência. Se não agiu, os governos não agiram republicanamente e tal, buscando alternativas de solução. A nossa política brasileira, ela padece exatamente disso, da linearidade da construção do processo cultural. Você pega a Suécia, tem 300 anos de exercício. Estados Unidos tem mais de 200 anos de exercício. Tanto é que a gente está vendo agora, houve uma certa inquietação, né, na eleição recente americana, porque os pilares do republicanismo, né, da democracia, ele foi balançado. Não houve resiliência na aceitação. Houve uma certa resistência em aceitar a manifestação da maioria. E nós estamos aqui debatendo exatamente isso. Segunda-feira, domingo, amanhã, a gente vai novamente, né, para as urnas, para, a partir daí, talvez criar, diante dos efeitos da pandemia, dessa tecnologização, criar um novo modelo de governança onde o povo diga o que é que tem que ser feito a partir das cidades. Então, o meu entendimento é de que, a partir de amanhã, a gente vai ter um novo perfil sociopolítico no nosso Brasil. Novas pessoas, eu imagino, inclusive, que haja bastante renovação. A gente vai ter muitas surpresas. Eu acredito, por esse lado, de pessoas que não estavam, né, no cotidiano da representatividade, conhecido por 1, por 2, por 3 décadas, em candidatos aí com 70 anos, que já foi vereador, foi deputado, foi senador, foi presidente da República, e agora está indo lá para ser prefeito. A gente vê em cidades aí, candidatos a prefeito, que já foi governador. Então, eu penso, a minha percepção, falando com relação ao republicanismo, né, a nossa república, é a necessidade de uma descoberta de como exercer a governança. Eu tenho um termo bastante interessante, que a gente aqui nos debates sinergéticos é assim, a governança integrada, gestão pública integrada com eficiência energética, desenvolvendo o conceito sinergético, onde a resolutividade da vida social no meio urbano, ele tem que fechar num modelo. A gente não pode... Nós temos aqui na cidade 300 candidatos para 30 mil eleitores. É uma diversidade enorme de, aparentemente, forma de pensar e buscar a construção de modelo de governança. A minha perspectiva é que se juntem alguns desses, dentre os quais eu me apresento, com alguma coisa que possa contribuir para o resgate ambiental urbano que venha fortalecer essa ideia do significado de república. Talvez a república, não sei se o termo é adequado, é municipalista, quer dizer, o modelo de república a partir das cidades, para se evidenciar como é que se governa uma sociedade tão complexa como é a do Brasil, com uma convexidade geográfica, uma diversidade de modelos de pensamento. Quem está no Amazonas pensa de um jeito, quem está no Rio Grande do Sul pensa de outro. A gente não consegue ver uma sintonia de comportamento sociopolítico de quem está morando no Rio Grande do Sul do que mora no Amapá. A gente vê uma diversidade muito grande. Quando se chama para uma governança, como o país, né, como instituição, como modelo, né, como uma confederação, a gente vê uma diversidade muito grande. E isso gera complexidade na gestão, quando se fala do macro, da economia macro no país.
A minha perspectiva é de que, nesta próxima eleição, amanhã, saiam gestores, né, ambientalistas, sinergéticos, alguém interessado no bem comum. Até então, com todos esses pontos apontados, né, das sucessivas quedas dessa hegemonia, né, da construção linear do comportamento sociopolítico de nós brasileiros, possa-se amanhã encontrar-se um novo modelo civilizatório que aponte como a gente vai criar resolutividade da gestão daqui para frente. A gente observa que, em tempos recentes, há um conflito entre a representatividade, né, do Estado legislador, nas 3 esferas, do Estado executivo. Parece que não há meio de harmonizar-se para que as coisas sejam atendidas nas demandas da sociedade. Há um conflito de expressão de poder, não? E no nosso caso específico, a gente vê que a representatividade aqui composta de 15 cadeiras, a gente não vê quase nenhum despontando a importância que uma Câmara de Vereadores representa na governança integrada. Tudo fica entregue na mão do gestor do executivo, ele pensa, ele legisla, ele executa, ele determina, ele mostra o que dá certo, o que não dá certo, vai para uma coisa chamada TAC, que é termo de ajuste de conduta, e lá vem os prejuízos decorrentes da ausência de uma fiscalização preventiva. Quando se fala que o poder, né, por si só, como diz a Constituição, que emana do povo e em nome dele será exercido, a mim me parece que nós estamos em busca, enquanto sociedades municipais, em busca de um modelo que possa prevalecer para que no macro possa contribuir. Como é que ocorre hoje? A gente espera, através, enquanto câmaras, municípios, espera fortemente, em função da baixa dinâmica da economia, pelo fundo de participação, que vem lá de cima para cá. E qual é o retorno de volta? Qual é a circularidade, como o Paulo falou na vez passada? Qual é a dinâmica da circularidade desse processo? Vem lá o fundo, qual é a produtividade que ele gera nos municípios e qual é o retorno que vai para o fundo do governo, para que haja a circularidade na economia, para atender a sociedade quando ela busca, né, buscar por saúde, por educação, por mobilidade, enfim. Existe, no meu entendimento, assim, uma certa desarmonia. A gente viu, né, nós conversamos lá com o coronel, né, e ele parece que pontua essa necessidade de buscar alternativa energética para encontrar alguma solução. Porque, a mim me parece, a base reside aí. A ausência de compreensão de como toda a energia utilizada e aplicada nesse conceito, né, sociopolítico, de mobilidade, de governança no meio urbano, como é que se resolve a questão da energia? A gente vê que em todos os aspectos, sejam elas da energia orgânica, sejam elas da energia elétrica, da energia da mobilidade, da energia de todas as coisas, elas estão sem capacidade resolutiva. E a gente tem que buscar um meio. E a mim me parece o que mais se apresenta com plausibilidade é o conceito sinergético, que trabalha com a eficiência energética, para não depender de tanta energia para se produzir dinâmica em tudo que se espera para atender às demandas da sociedade. Então, quando a gente aqui debate, e isso é muito importante, porque eu vi aqui no nosso município, nos 4 grupos que se levantaram, que surgiram, que se organizaram para se apresentar para o eleitor, todos eles estão reproduzindo o conceito de sustentabilidade iniciado por nós. Como a gente sabe que as mídias facilmente divulgam, rapidamente alguém se apoderou, alguém não, todos se apoderaram do conceito de sustentabilidade do resgate urbano. E é interessante, porque eu vejo também em outras cidades. Eu tenho dezenas de candidatos em outras cidades, tanto a vereador quanto a prefeito, adotando o conceito que leva para o sinergético. Isso é do ponto de vista da possibilidade organizacional da eficiência energética, do conceito, né, sinergético. Isso é muito bom, porque nós estamos plantando uma semente que todos querem trabalhar, que todos querem adotar. E isso desperta para quebrar o paradigma do desconhecimento das novidades.
O sinergético tem, no meu entendimento, a consolidação do que se chama república, associação das mentes que querem coletivamente produzir solução para todos. Eu acho isso muito importante, porque eu vejo até ontem à noite gente do Rio Grande do Norte botando nas redes sociais a mesma coisa que eu boto aqui. Resgate ambiental urbano da capital de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu falei, olha então, essa aqui é interessante. Eu vi numa cidade do interior, as pessoas também acompanhando na rede. Aqui nós estamos implantando energia solar nos prédios públicos para redução de custos e apresentar uma nova perspectiva de gestão eficiente. De modo, para fechar aqui, eu agradeço muitíssimo a oportunidade que a gente tem aqui de plantar a nossa ideia junto com os nossos amigos. Eu bebo dessas fontes que são apresentadas, o Paulo Key, outro dia estava o Eli, o Coronel Gesiel e o nosso amigo Nonato, todos nós aqui convergindo com uma ideia de resolutividade do conceito sinergético para uma gestão pública integrada. A minha perspectiva é de, em sendo amanhã, reconhecido como merecedor, né, de uma prerrogativa, eu possa dar minha contribuição no município e que ele possa ser referência, né, aqui na região do entorno, né, no Brasil e, quiçá, na América Latina, como uma cidade que quer buscar alternativa sinergética para tocar a sua vida e entregar às novas gerações um patamar que possa possibilite e dar continuidade à perpetuação da sociedade. Eu tenho dito, e um grande abraço a todos, fechar aqui, né, a compreensão de todos e dizer, somos animados, não estamos apenas, estamos aqui imbuídos da vontade de apresentar, dentro daquilo que já concebeu como cientista, como pesquisador, no meu caso, cientista Paulo Key, e como admirador de tudo isso que tem dado uma contribuição enorme ao nosso amigo Nonato, e que a partir de amanhã a gente tem um quantitativo de pessoas alinhadas com o conceito de sustentabilidade e de resgate ambiental urbano, que é o nascedor, o acolhedor do sinergético. Ele deságua o conceito sinergético, ele quer ressonância no resgate urbano para dinamizar o que nós tanto precisamos, que chama-se energia eficiente. Um abraço. Castelo, meu amigo, Nonato, muito obrigado. Realmente, vocês fizeram um apanhado bastante profundo aí das questões do que vem a ser tanto o sinergético como os problemas atuais da nossa sociedade e aonde nós chegamos, né? Que é realmente há quase 110 anos após a proclamação 130 anos após a proclamação da República, tá? Bom, eu vou repassar lá no início que o Nonato tão bem puxou, né, na questão da implantação da República e as falhas e os problemas da República, né, no Brasil nesses últimos 120 anos, né, de 1900 para cá, e praticamente ela se estabeleceu. Então, Donato, só para relembrar, o que aconteceu no Brasil foi uma república, uma monarquia derrubada, light, né? Porque não morreu nenhum nobre, né? Eles foram convidados a sair do país, foram ganhar uma pensão, ganharam lá um status em Paris, pelo que eu sei. Eu não vou entrar nos detalhes, porque posso cometer algum erro aqui de justiça, inclusive. Porque Dom Pedro II até que teve bastante, vamos dizer, proatividade com relação ao país que ele era imperador, né? O que ocorre é que na nossa transição de império para a república, nós simplesmente esquecemos que existia uma nobreza, né? Existia uma classe dominante que veio das capitanias hereditárias, que eram donas das suas terras, né? Quer dizer, já tinham sido, né, de certa forma, doada para elas, né? O rei lá, Dom João, sei lá quem lá atrás, falou assim, não, a terra é de vocês, vocês façam o que quiserem. Por isso, o patrimonialismo no país veio se perpetuando, e quando a instalação da República se deu, não houve uma limpa nessa estrutura social oligárquica, tá? Patrimonialista. Quer dizer, o Estado é meu, a terra é minha, quem está aqui está por meu, quase um sistema feudal, né, da antiga Europa, né? Então, não houve uma ruptura
social, econômica, para se implantar a República. Tanto é que vem a República da Espada, depois vem a República Velha, que nada mais é do que, né, o agropastoril e vai por aí afora, né, o café com leite e tal, que culmina numa dada ditadura, né, mas numa discussão aí se era ou não a Revolução de 32, e daí para frente vem toda uma tentativa de reestruturação. E aí, pelo bem e pelo mal, a condição do governo, né, no caso aí do governo do... Eu vou dar um mute aqui, só um segundo. No governo do Estado Nacional, né, o Getúlio Vargas teve que tomar uma série de providências, inclusive para manter a unidade nacional, né, porque senão talvez o Brasil estivesse totalmente fragmentado, né? Então, eu não vou estender muito o assunto nessa profundidade histórica para não cometer nenhum equívoco. Tá? Então, essa estruturação do novo Estado, né, chegamos nessa... Não sei se ainda pode ser chamada de nova república, né, que de nova também já ficou velha. Tá? Então, o que o Castelo colocou, associado a tudo isso, que é a transição tecnológica, né? E só uma correçãozinha, viu, Nonato, com todo o carinho aí e respeito, o telefone não tem 50 anos, não. O telefone já tem 130, tá? Dom Pedro botou o telefone. Eu acho que você quis fazer referência ao telefone celular, né? Ou esse que nós conhecemos agora, que realmente tem o quê? 35, 40 anos aí no máximo. Né? Então, é só um lembrete, porque essa transição tecnológica é fundamental, como o Castelo colocou, para a estruturação de uma nova economia e de uma nova sociedade. Né? E aí vem agora, e agora eu vou falar com conhecimento de causa profundo, porque nós estamos lá na Universidade de Brasília em um ciclo de debates, né, Castelo, sobre a energia e sobre os sistemas de comunicação e manutenção das smart cities, das cidades inteligentes, tá? Que é um assunto relativamente antigo, não é novo, não. Desde 1970 já se falava no smart grid, que era a base, a essência para se tornar uma smart city. O que é smart grid? A smart grid é uma tentativa de botar computação na rede energética de tal forma que ela se organizasse computacionalmente e não como está lá no Amapá, em Macapá, né, que é uma tentativa e erro, né, de que o camarada, vamos tentar assim, não, põe o transformador de backup, não precisa, deixa aí, a semana que vem chega, né, põe uma linha de transmissão, aquilo que nós falamos no início da semana, uma linha de transmissão em cima do Amazonas, não tem problema nenhum, o rio só ali na foz do Tapajós, se eu não me engano, Santarém, você tem 70 quilômetros de margem a margem. Mas a linha de transmissão vai flutuando sobre o rio, né, Castelo? Entendeu? Então, são coisas que tem que se tomar cuidado. Nós estamos falando da essência básica no Brasil da sustentabilidade da sociedade. Tá? Então, quando vem a história da República, que não abraça a res pública, ou seja, aquele patrimônio que transforma a sociedade em algo equilibrado, se não se cuida disso, tudo que vem em cima é podre, vai cair por si só. Não precisa nem fazer muito esforço, vai cair por si só. Aí começa a aparecer, né, a corrupção. Ora, numa terra que ninguém sabe o que faz, meu caro, né, tem alguns ditados que falam aí, que eu não vou repetir aqui, né, mas casa que não tem pau, todo mundo discute e ninguém tem razão. Então começa por aí. Falar de corrupção. O governo atual, que eu tenho um certo apreço, porque, inclusive, trabalhamos para que ocorresse a transição, né? O governo atual vem de um grupo de pessoas que estão lá, com todo carinho, que a maior parte era ex-funcionário público. Como que um ex-funcionário público pode ter a dinâmica do empresariado? Quando os conceitos até de comissionamento dentro das transações operacionais de comércio normal são tratadas como corrupção, propina e vai por aí. O empresariado vive de lucro. Lucro! Ele não vive de propina, nem de corrupção.
Infelizmente, alguns empresários fizeram associação com muitos do setor público e aí sim transformou o lucro num processo de corrupção, seja passivo ou ativo. Então, o sinergético, o Castelo, você colocou muito bem, ele entra nesse ponto aí, já para resolver o problema básico, que é como tratar o benefício do trabalho real, do trabalho verdadeiro, não o trabalho especulativo. O Castelo acabou de colocar que o dinheiro vem do nacional para o municipal, depois não sabe como volta e vai por aí afora. O que isso significa? Que todos os 5.700 e poucos municípios que nós temos aqui, né, virou pendurucário de um sistema financeiro centralizado no governo federal. Ora, obviamente que isso não tem circularidade, não tem ciclo econômico sustentável. Tá? E a economia circular não tapa esse buraco. Nós temos que colocar a economia sinergética. E nós não vamos precisar de dinheiro podre para recuperar a economia nacional. Então, aos meus amigos e aos colegas que forem eleitos aí como vereadores, já começam a resolver o problema na primeira semana de governo que tiver, tanto o prefeito como o legislador, que estiver em ação, já pode começar a trabalhar sem precisar fazer nenhum pedido com o pires na mão para o governo federal. Né, Castelo? Não é isso que nós estamos implantando? Então, o jogo agora é bruto. Nós temos aí 45 dias, 60 dias para resgatar o Brasil. Tirar o Brasil da condição de mendigo internacional e ficar buscando capital internacional para resgatar a maior fazenda do planeta, quando qualquer tipo de fazenda é autossustentável. Tanto é que as revoluções industriais, a primeira coisa que tentaram lá, já desde James Watt, tá, foram neutralizar os sistemas autossustentáveis. Então, quem conhece um pouco a história da Inglaterra e da Escócia vai entender muito bem o que eu estou dizendo aqui. Então, não adianta a gente gastar energia nesse momento. O importante é que nós estamos na liderança mundial. Saiu uma propagandinha de meia boca aí, de faz de conta, dizendo que o Brasil sustenta alimentarmente 1 bilhão de pessoas do planeta. Quando aqui na Cracolândia, aqui em São Paulo, tem milhares passando fome e morrendo à míngua. E nas favelas do Rio de Janeiro também, que agora ganhou o nome de comunidade. Então, falar que nós estamos sustentando o mundo é vergonhoso quando o seu próprio quintal está totalmente contaminado e eivado de vícios, de burrice. Então, isso é um recado direto para alguns setores da economia nacional. Tá? Não venham querer dizer que precisamos do dinheiro estrangeiro para recuperar nossa economia, e muito menos para explorar os nossos produtos da res pública. É o que eu tenho que cooperar agora, fechando o raciocínio, o desenvolvimento sinergético, devidamente estruturado, protocolado, guardado, para não cair na mão de espoliadores, está em curso. A partir de segunda-feira, toma-se uma série de providências inovadoras. Tá? Chegamos no momento. Não podemos ficar na mão de irresponsáveis, seja no local, no municipal, né? E também no federal. Isso é um recado bom e direto. Porque alguns não entenderam para que o sinergético veio. Ele não veio para contemporizar. Ele só seguiu um processo de planejamento e atingir certos objetivos. Como no passado, várias iniciativas dentro do Ministério Público foram providenciadas. Não foram a público porque não era necessário. Já aconteceu muita coisa no país, mas ainda pode acontecer muito mais. Então, meus amigos, Celso Nonato, muito obrigado. Eu deixo aqui a minha consideração final. Tá? Nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo, fazendo de conta que estamos, né, pregando em porta de banheiro. Nós estamos trabalhando seriamente para fazer um resgate nacional.
Está passada a palavra. Castelo, então você, depois Nonato, e damos por encerrado, pode ser? Pode, para mim sim. Obrigado. Castelo pediu a palavra, só um segundo. Desculpe, você está sem som, Castelo. Libera o som aí. Microfone. Isso. Eu quero aqui fazer uso de uma frase que o Paulo colocou durante a semana. Nós não estamos aqui querendo aplauso, não somos atores querendo aplauso. Nós queremos engajamento. E nós nos apresentamos como aqueles que têm do que mostrar para exigir engajamento para o resgate ambiental urbano. Tá aqui minhas considerações finais. Parabéns aos amigos. Tomara que a gente consiga amanhã ser reconhecido e que segunda-feira a gente já comece a dar resolutividade em tudo isso que a gente tem propagado e que tem tido ressonância em muitos lugares desse país. Tem muita gente vendo isso, tem muita gente analisando. Tomara que a gente possa aumentar a abrangência disso que a gente tem como certeza absoluta, que é a solução para a recuperação da economia sustentável a partir das cidades. Um abraço a todos, um have a nice weekend para o meu amigo Nonato, um bom final de semana. Thank you very much. Vamos lá. Nonato, contigo. Thank you, Castelo. Appreciate your proposta. Bom, Paulo, obrigado uma vez mais por estar aqui nesse núcleo sinergético com os colegas, que daqui nós estamos tendo uma posição para falar através dessa mágica que é a internet. E eu só tenho que agradecer também aos colegas que se propõem, como Castelo, a enfrentar todo esse sistema, porque ele é um sistema desgastante, ele machuca a pessoa. E Castelo se propôs aí fazer a sua concorrência eleitoral e espero que seja coroado aí amanhã nas urnas. E esperamos também que nós possamos abrir essa porta para alertar a sociedade brasileira do domínio do comando do país, que está em nossas mãos, e não nas mãos de meia dúzia, que há, inclusive, que querem até se perpetuar no poder. Isso não pode acontecer mais, isso não deve acontecer mais, e nós temos que ter, sim, as nossas estruturas todas revisionadas para enfrentar esse novo desafio. Eu acredito que, a partir da manhã, com a eleição desses 60 cabeças novas que surgirão no Brasil, já começa toda essa revolução, esse momento, né? Já começa. Então, vamos aguardar, né, as urnas falarem, como falou aqui nos Estados Unidos, né? Que muita gente pensou uma coisa e veio outra. Mas, enfim, isso é o arbítrio que Deus inventou, a lei do livre-arbítrio, é sua decisão. Ponto. Ninguém discute isso. Nem Deus discute. Ele dá a liberdade de você... A lei dele é imutável por ele mesmo. Né? Por ele mesmo. Isso é muito bonito. A gente tem que aprender isso. Muito obrigado uma vez mais. Bom fim de semana. Have a nice weekend. Um forte abraço a você, Castelo, e ao Paulo, nosso cientista político. Eu quero dar um abraço porque ele também tem colocado um esforço imenso para que a gente tenha esses 30, 40 minutos aqui de falar ao mundo. Obrigado, Paulo, pelo momento. Muito obrigado. Deixa eu só fazer um lembrete aqui, que na live passada eu prometi colocar um clipe no final. Eu acabei postando o clipe no nosso YouTube lá, que é Atividades Sinergéticas desde 2009, praticamente, até 2020. Tá? Então, principalmente o que foi feito em 2012 na Rio+20. Está no YouTube Núcleo Sinergético. Tá? Quem quiser ver lá, é o último post. Mas eu vou colocar no final desse aqui para ratificar, confirmar tudo que tem sido feito nesses praticamente 13 anos de trabalho. Alguns que passam por aqui acham que isso aqui nasceu ontem, é uma ideia assim meio perdida. Não, já foi colocado à prova por vários cientistas, vários pontos de vista internacionais diferentes do nosso, tá? Mas tem o seu time, tem o seu tempo de, né, plantar
produzir alguma coisa, né? Quer dizer, crescer e depois começar a produzir resultados. Então, nós estamos no momento de começar a produzir resultados operacionais. Tá? Não esqueça, então, qualquer questionamento, sugestão, põe lá, núcleo.sinergético@gmail.com. Leiam o que está escrito lá no vídeo, tem um descritivo do vídeo, que é mais ou menos a mesma coisa sempre, porque ali tem um resumo do trabalho como um todo, inclusive patrocínio. Viu? O pessoal tem que lembrar, isso tudo nos custa muito tempo, óbvio, mas é dedicação de coração. Tá? Mas tem uma parte financeira que também nos custa, não custa nada colaborar, ajudar. Tá? Porque o momento é não se deixar capturar pela fraqueza financeira. Tá? O próprio povo americano, posso até estar errado, mas isso é motivo para a próxima semana, está capturado pela força do poder financeiro. O que está acontecendo entre Fed e banco e tal é uma série de coisas bastante complexas. Senhores, muito obrigado. Vou parar a gravação, então. Muito obrigado por tudo. E fechando.